Graças e paz, queridos, amém. Prazer estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz, muito honrado de ter sido convidado, para estar participando desse momento tão importante da igreja. Primeira reunião do Ministério de Homens, e eu fico realmente muito grato por isso, porque de Trindade, para mim, é igual a casa dos pais, Eu saí da casa dos pais, fui para minha casa, vivi minha vida, mas casa do pai, casa da mãe, é aquele que a gente sempre tem aquele aconchego, sempre tem uma comidinha pronta para a gente, sempre é muito bem-vindo. E eu agradeço pelo carinho com o qual eu sou recebido todas as vezes que estou com vocês. Eu amo essa igreja. Queria compartilhar com você uma palavra hoje, que está no segundo livro de Samuel. Estou procurando falar bem baixinho assim, o microfone está bom, o som está bom. Minha voz não está muito boa, mas dá para chegar ao final. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, abre aí. Quero ler algumas passagens aqui com você. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Primeiro eu vou ler a partir do primeiro versículo. Vou dar uns pulinhos assim, para a gente pegar os pontos mais importantes, tá bom? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou um mensageiro que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Pula para o versículo 14. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força de peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Pula para o versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Vamos continuar aqui no versículo 1 do capítulo 12. O que diz a palavra de Deus aqui? O Senhor enviou Natã a Davi. E chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número,
Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera. Junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Curva a sua cabeça mais uma vez, querido. Em nome de Jesus, Senhor, diante de nós está a tua palavra, e como é projeto desse ministério, pedimos que o Senhor esteja nesse momento com o teu Espírito Santo, trabalhando em nosso intelecto, em nossas emoções, fazendo com que a tua palavra possa encontrar um solo bom, porque nós entendemos que a tua palavra é semente, e a semente é boa, e a semente boa precisa encontrar a terra boa, e nós queremos ser essa terra boa nessa noite. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Interessante que essa palavra que Deus colocou em meu coração, a gente está compartilhando aqui, fala de um homem da Bíblia, chamado Davi, que mesmo depois de tudo isso que a gente leu aqui, lá na frente, no Novo Testamento, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Homem que agrada a Deus, homem que Deus olha para ele e diz: eu me agrado desse meu filho. Eu creio que se tem uma coisa que nós que servimos ao Senhor, homens, queremos ser, é homens segundo o coração de Deus, homens que agradem o Senhor. Nós queremos melhorar, nós queremos agir conforme isso. Davi, sem dúvida, foi chamado, separado pelo Senhor por um propósito muito claro, rei de Israel. Ele foi chamado para ser rei. E é muito interessante nós vermos a forma como ele foi separado e ungido pelo Senhor. A gente vê ali que o profeta Samuel chegou na casa do seu pai e disse: eu vim ungir um filho seu. Deus me disse que é um filho seu que vai ser rei de Israel, o próximo rei. Ele chama o filho mais velho, chama o outro, e vai chamando aqueles que estão acostumados a irem para o exército, que já tem porte para isso, tem jeito de rei. E de repente é aquele últimozinho que nem foi lembrado, que é chamado lá, que estava pastoreando as ovelhas do seu pai, e diz: vem cá, é esse. Deus confirma, ele derrama o óleo da unção sobre ele. Interessante, nós vemos também a sua vitória sobre Golias, já demonstrando coragem, qualidades que com certeza Deus já enxergava nele, de dizer: tu vens contra mim com espada, com lança, com esse tamanho todo, aí eu estou acrescentando, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, já me entregou você. Interessante, nós vemos também o respeito que ele teve com o rei Saul, que queria matá-lo, mas conhecedor de um princípio bíblico chamado princípio de autoridade, ele disse: eu nunca levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor.
Interessante nós vemos essas atitudes que esse homem, segundo o coração de Deus, foi tomando, tantas vitórias que Deus deu a ele, tantas saídas, tantas coisas assim que as suas atitudes iam extraindo da parte do Senhor a bênção. Mas essas passagens que nós lemos aqui, propositalmente, são passagens que falam sobre um momento ruim na vida desse homem. Essas passagens mostram um momento que mancha a história desse grande rei. E nós podemos ver aqui o pior lado de Davi. Um homem que sem vigilância cedeu à tentação, caiu em adultério, maquinou o mal contra o marido dessa mulher com a qual ele caiu, porque ele ficou enrolado, a mulher engravidou. E ao ponto dele chegar e mandar o seu general fiel colocar esse homem à frente da batalha para morrer, para que ele pudesse de alguma forma remendar tudo isso que ele fez. A gente vê Davi aqui meio que cego em algumas situações, porque quando a história é contada lá na frente pelo profeta Natan, trocando os personagens, trocando ali o contexto, falando de uma cordeirinha, ele olha para aquilo e com o senso de justiça que ele tinha, ele olha e diz: esse homem precisa morrer. Mas ele não conseguiu ver aquilo que ele viu na história da cordeirinha, ele não conseguiu ver nele mesmo. Ficou meio cego, ficou meio perdido. Interessante, meus amados, que quando nós observamos em Davi, esse seu lado falho, a sua disposição para pecar, a forma que ele encontrou para tentar remendar esse caso, vivendo aquilo que a palavra de Deus diz, que um abismo vai chamando o outro abismo. A gente vê aqui, na verdade, que nós estamos entrando em contato com a humanidade desse homem, que apesar disso tudo não deixou de ser chamado homem segundo o coração de Deus. Ele era homem segundo o coração de Deus, mas nunca deixou de ser homem. Nunca deixou de ter essa humanidade. Era um homem com todas as desventuras que todos nós podemos ter. Ainda que queiramos viver e ser homens segundo o coração de Deus, temos falhas que nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes. Às vezes nós nos vemos como Pedro, dizendo: Senhor, eu vou contigo para a prisão, eu vou para a morte, eu faço, eu aconteço, eu puxo espada, eu corto a orelha de soldado, comigo é assim. Interessante que às vezes a gente se vê numa situação onde a gente diz assim: não, nisso eu não caio, nisso aí não, esse pecado eu não cometo. E Pedro fez isso, mas ele negou o Senhor Jesus antes do galo cantar. E aí a gente olha para esses homens que foram grandes homens de Deus, homens que fizeram grandes coisas debaixo da mão poderosa da unção de Deus, e nós começamos a ver isso neles, humanidade. Uma humanidade que Deus nunca passou a mão por cima. A consequência dos seus pecados, ou dos pecados que essa humanidade os fez cometer, a consequência sempre veio sobre suas vidas. Inclusive Davi recebeu uma palavra que nunca mais sairá da tua casa, que espada. Por causa disso que você fez a Urias. Mas é interessante que apesar disso, apesar de Deus não deixar passar barato as decisões erradas, as faltas de vigilância, essa coisa toda, Deus continuou investindo em Davi. Ainda que Pedro nesse momento negue Jesus, algo que nós talvez nunca mais olharíamos na cara de um sujeito que fizesse isso com a gente. Na hora que eu mais precisei, o cara falou: eu não conheço esse cara não, o cara andou comigo 3 anos, o cara comeu comigo, eu dei pão para ele na hora da ceia, eu troquei o cálice de vinho com ele, agora o cara vem gravando. Nunca vi, meu irmão. Mas é interessante que essa palavra ela vem meio que ser libertadora também, sabe por quê? Porque quantos homens estão hoje amarrados, quantos homens estão hoje sem conseguir ir adiante, quantos homens estão hoje paralisados, porque mataram Urias, porque negaram Jesus, porque fizeram alguma coisa errada. Mas é interessante que quando a gente olha para esses homens, a gente começa a entender que Deus ele não tem desistido de nós.
apesar dos nossos erros, apesar dos nossos tropeços, Deus ele quer continuar investindo em nós, mas nós é que por causa da acusação do inimigo muitas vezes temos desistido de receber o investimento que Deus ainda quer fazer na nossa vida. E voltando aqui, nós sabemos que nossa humanidade, ela implica em nós termos uma inclinação para o pecado. E que nós devemos lutar todos os dias contra essa natureza. Mas eu creio que Deus também nos permite conhecermos as desventuras de grandes homens como Pedro, como Davi, para que nós possamos aprender com seus erros. E eu queria aprender um pouco com o erro de Davi aqui, já que a gente leu aqui sobre esse momento tão ruim aqui do tempo dele. E olhando para esse momento da vida de Davi, tentando tirar algum aprendizado dos seus erros, a primeira pergunta que eu faço é: onde tudo isso começou? Onde é que foi que isso começou? Como eu falei, um abismo foi chamando outro abismo. Davi vê uma mulher tomando banho, Davi deseja essa mulher, depois ele manda buscar essa mulher, depois ele se deita com essa mulher, depois essa mulher engravida e ele traz o marido dessa mulher que estava na guerra, e o próximo abismo é que o homem não se deita com a sua mulher por fidelidade. Não sei se você já leu com detalhe essa palavra. Ele manda trazer Urias e diz: vai para casa, meu irmão. Tipo assim, vai para casa para dizer que o filho é seu. E o homem aí ele manda saber: e aí, Urias? Entrou em casa, fez o serviço, e aí alguém traz o recado para ele: rapaz, ele deitou na rua, na calçada, na porta de casa e não entrou, ele dormiu na rua. Mandou chamar: rapaz, o que houve? O que aconteceu? Irmão, eu te dou um presente desse, você não entra para se deitar com sua mulher e tal. Ele falou: meu rei, nesse momento os meus companheiros estão morrendo no campo de batalha. Não é justo que eu entre e me deite com a minha mulher enquanto tem homens, companheiros meus. Por favor, me mande de volta para o campo de batalha. Quando todo o exército voltar, eu volto junto com eles. Aí eu entro e me deito com a minha mulher. Olha só. O problema é que no meio de um pecado, a gente às vezes tenta remendar, mas a gente acha um homem desse. A gente acha um camarada desse, um homem de caráter. Um homem leal, fiel. Não vou compactuar, não sabe nem o que está acontecendo, mas falou: não entra. E aí, meu amado, ele diz: então só tem um jeito, eu vou matar esse cara. Um abismo vai chamando o outro. Tem um outro detalhe também dessa passagem, que é o seguinte: todo mundo fala do Davi, né? Tadinho do Davi. O que aquela mulher estava tomando banho pelado na frente da janela do cara? Já parou para pensar nisso também? Mas estava lá. Bom, mas a responsabilidade pela sua decisão era só dele, não tinha como agora dizer: não, foi ela que... Senão a gente volta para o Éden, né? Foi o homem, foi a mulher, foi a serpente, foi tal. Mas enfim, estava lá aquela mulher tomando banho, ele deseja, ele se deita com ela engravida, ele manda chamar o homem não deita com ela, ele mata o homem. Enfim, é assim que acontece. Mas onde é que tudo isso começou? Será que foi no momento que ele chegou na janela e viu aquela cena e falou: onde é que tudo começou? Será que tudo começou quando ele chamou um mensageiro dele? Mas tem aquela mulher lá, aquelazinha, aquela dona ali. Será que tudo começou quando ele digitou www.pornografia.com? Onde é que tudo isso começou, meu irmão? Interessante que o profeta Natan, ele dá a dica do princípio que foi quebrado aqui, quando ele diz no versículo 9 que Davi desprezou a palavra do Senhor. Mas o início de tudo está aqui no primeiro versículo que nós lemos no capítulo 11, que diz assim: decorrido um ano do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, o que diz aí na sua Bíblia? Davi ficou onde?
Preste bem atenção. Decorrido um ano, esse tempo aqui era tempo dos reis estarem na guerra. Era um momento em que Davi, no papel de rei de Israel, ele não poderia estar onde ele estava. Ou seja, havia naquele momento um tempo dos reis estarem na guerra, mas Davi ficou em Jerusalém. Essa passagem que começa a mostrar o pecado dele, começa a dizer o seguinte: Davi levantou do seu leito, ou seja, deu aquele cochilinho, deu aquela levantada, tirando as remelas do olho, foi para a varanda, foi para o pátio do palácio, e começa a dar uma passeada ali, essa coisa toda, e de repente, pum. Interessante, meus amados, que muitas das quedas, muitos dos tropeços que nós temos, é porque na verdade nós não estamos vivendo o tempo certo de Deus para a nossa vida, não estamos procurando estar no lugar certo, no tempo certo, num direcionamento que Deus tem para a nossa vida. Davi era o rei de Israel. Israel estava em guerra, mas Davi ficou em Jerusalém. Como rei, Davi deveria estar na guerra, comandando o seu exército. O que diz a palavra? Era tempo dos reis saírem para a guerra. Davi enviou Joabe. Davi ficou em Jerusalém, no palácio. Interessante isso, porque ele tinha muita confiança em Joabe. Joabe era um general de altíssima confiança. Mas, meu amado, sabe o que eu quero falar com você aqui hoje? Existem papéis que Deus tem dado para cada um de nós como homens, que ninguém pode desempenhar por nós. Diga amém a isso. E eu queria falar sobre isso hoje, sobre esses papéis. Todos nós temos papéis a serem desempenhados na vida. Papel de pai, de filho, papel de líder, de liderado. Temos papel de profissionais, dentro da nossa vida profissionais temos papéis a serem desempenhados. Temos papéis ministeriais, temos papéis, coisas que são na verdade o que Deus deu para nós e que nós precisamos realizar. E com esses papéis nós aprendemos que há um tempo para cada um deles. Tem tempo de ser pai, tempo de ser filho, tempo de ser profissional, tempo de estar de férias com as crianças, tem tempo de ser marido, tem tempo de ser pai. Há um tempo que nós precisamos separar para que cada papel seja bem desempenhado por nós. E quando nós nos confundimos no tempo de cada papel, nós podemos nos envolver em confusões e até em tragédias. E pior, nós podemos envolver outras pessoas nessas confusões. E Davi, nesse momento, sendo rei, deveria entender que aquele não era um tempo de descanso no palácio, mas era um tempo de guerra, era um tempo de peleja, era um tempo que, naquele momento, para que ele pudesse estar desempenhando o seu papel bem, ele teria que estar no campo de batalha. Em tempo de guerra, o rei tem que estar na guerra. E onde é que Davi estava? No palácio, dormindo, acordando, passeando no terraço. E aí o que acontece? Deu de cara com o pecado. E algumas lições que nós podemos tirar para a nossa caminhada aqui dessa passagem são: primeiro, eu preciso conhecer os papéis que Deus quer que eu desempenhe. Diga comigo assim: eu preciso conhecer os papéis que Deus tem para mim. Você entende isso? No capítulo 12, versículo 7, Deus diz a Davi através do profeta Natã: eu te ungi rei sobre Israel. É tremendo quando você vê isso. Natã já está lá na frente chamando a atenção de Davi, dizendo para ele: ó, a cordeirinha, não sei o que e tal, tem que morrer e pá. Aí a palavra de Deus que vem sobre o profeta Natã é o seguinte: Davi, assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Eu dei um papel para você desempenhar. Interessante que Deus faz questão de dizer a Davi que quem deu a ele esse papel a ser desempenhado foi ele mesmo, o Senhor Deus. Fui eu que te chamei, fui eu que te dei esse papel, fui eu que te ungi rei de Israel. Só que eu não te ungi rei de Israel simplesmente para que você tivesse um título. Eu te ungi rei de Israel para que você pudesse caminhar, andar, desempenhar o papel de rei.
Interessante que muitas vezes nós estamos atrás de títulos e nos esquecemos que títulos dão muito trabalho. E sabe de uma coisa, meu amado? É aí que está a importância de nós dizermos: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Porque Deus tem algo a ser desempenhado por você, seja na igreja, porque são papéis que Deus tem para você. Senhor, o que o Senhor tem para mim? No que diz respeito à minha família, qual é o papel que eu tenho que desempenhar? Porque não adianta eu ter o título de pai, eu preciso saber ser pai. Não adianta eu ter o título de pastor, eu preciso aprender a ser aquilo que o título exige de mim. Não adianta eu querer simplesmente dizer: eu sou filho de fulano, mas Senhor, me ajuda a ser o melhor filho que eu puder ser. Quais são esses papéis? O que o Senhor tem para mim? Isso é importante, primeiro, para que nós possamos saber o que Deus quer de nós, e segundo, para nós não perdermos tempo fazendo aquilo que não é o nosso papel. Nós precisamos entender exatamente: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos gastando nossa energia, nosso tempo, os nossos dias em algumas coisas que não vão dar em nada. E por que não vão dar em nada? Porque eu não trabalhei, porque eu fui desonesto, porque eu fiz errado? Não vão dar em nada, porque muitas vezes aquilo não é a direção de Deus para a nossa vida. E eu preciso buscar isso. Você, como homem de Deus, você que quer ser um homem segundo o coração de Deus, que quer agradar o coração de Deus, você precisa saber o que Deus tem para você. Segunda coisa, segunda lição que nós podemos tirar para a nossa caminhada é: eu preciso saber o que cada papel vai exigir de mim. Diga comigo assim: eu preciso saber o que cada papel vai exigir de mim. Um papel a ser desempenhado não é só um posto, como eu falei aqui já. Não é só uma condecoração. Deus não vai olhar para você e achar você bonito, achar você de qualquer coisa. E isso é muito bem demonstrado através do profeta Samuel na casa de Jessé, pai de Davi, quando ele foi lá ungir um rei. Quando Jessé traz aqueles filhos que já estão no exército, que já estão guerreando, que já conseguem brigar com espada, Samuel olha para eles, e eu desconfio que Samuel chega ao ponto de dizer: rapaz, que reizão bonito que ia ser esse. E o que Deus fala lá no profundo do coração de Samuel? Ei, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Eu sei dos filhos de Jessé quem é que tem coração de rei. Eu conheço o interior, eu conheço o profundo. Deus sabe quem você é. E mesmo que alguém diga para você que esse ou aquele papel você não tem condição de desempenhar pela sua aparência ou por aquilo que as pessoas pensam de você, eu quero dizer para você: Deus conhece o teu coração. E a partir do momento que a unção de Deus for derramada sobre a sua vida, meu amado, o papel é seu. Porque foi Deus que te chamou. Porque foi Deus que te ungiu. Porque foi Deus que disse para você: é isso que eu tenho para você. Mas não é uma condecoração. Deus está olhando para Davi e não está dizendo assim: é o maior, é o mais bonito, tem mais jeito de rei. Não, Deus está olhando para Davi e está conhecendo o coração dele. Deus está dizendo: eu conheço esse aí. Mas é interessante que eu preciso saber o que cada papel vai exigir de mim. Por quê? Porque o papel que Deus me dá para desempenhar é uma função. É preciso funcionar. Tem funcionalidade e alvos a serem alcançados. Não é para você agora receber uma unção, receber um papel, receber algo que Deus colocou na tua mão para ser feito e dizer: agora eu sou tal, e sair dando carteirada por aí. É trabalhar em cima daquilo. É dar o teu suor em cima daquilo. É você entender que muitas vezes as pessoas não vão agregar junto com você. E que em alguns momentos as pessoas não vão comprar a tua ideia e você vai se ver sozinho. E aí nesse momento, meu amado, você vai ter que se desdobrar em 3, em 10 e fazer aquilo simplesmente porque você sabe: foi o Deus de Israel que me deu esse papel e ele tem que ser cumprido. Quantos de nós, nos momentos das nossas lutas, no momento da dificuldade, da guerra, estamos no palácio descansando? Por quê? Porque ninguém me ajudou, porque a luta está difícil, porque a situação não aconteceu do jeito que eu esperava.
Meu amado, aquele que te chamou, que entregou esse papel para ser desempenhado por você, ele não te deixa sozinho. Eu costumo dizer que muitas vezes nós rejeitamos alguns chamados de Deus, exatamente por quê? Porque nós olhamos para nós, e Deus está dizendo, eu tenho isso para você, e eu olho para mim e digo, será que eu consigo? Mas eu tenho aprendido com Deus na sua palavra, a fazer como, a ouvir, ecoar até os meus ouvidos, algumas palavras como Deus falou para Josué. Meu filho Moisés, meu servo Moisés morreu, o negócio agora é contigo. Você vai pegar esse povo todo, esse povo teimoso, que você rodou com eles junto aí no deserto, você vai pegar esse povo, você vai entrar e vai tomar posse da terra. Mas eu acho que se Deus parasse por aí, Josué ia meio que, por mais que ele seja aquele Josué que voltou com Caleb, dizendo, vamos para dentro que Deus deu. Mas Deus, conhecendo o coração, Deus disse para Josué, olha, você vai entrar com esse povo para tomar posse da terra, mas não temas, não se desanime, tem bom ânimo, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Existem papéis que talvez você olhe e diga, eu não consigo, isso não é para mim. Meu amado, é porque Deus falou para você, Deus entregou, o papel é seu, e você olha para você e diz, será que eu consigo? Mas todas as vezes que Deus entregar um papel a você, e você tiver certeza de que aquele papel é para você cumprir, que aquilo é para você fazer funcionar, você precisa deixar de olhar um pouco para você e perguntar, não mais perguntar se você consegue, mas olhar para Deus e perguntar, o Senhor vai comigo? Porque se Ele disser, eu vou, aí ninguém te segura, você entende assim? Amém, querido? Se Deus disser, não estou nesse negócio não. Olha Moisés lá atrás, um pouquinho antes. Deus disse para ele, ó, esse povo é obstinado para o pecado, não quero mais andar no meio desse povo, mas eu vou cumprir a minha palavra, eu vou mandar um anjo com você, mas eu não vou mais. O que Moisés falou? Se a tua presença não for, eu não saio do lugar, eu empaco aqui, Deus. Quer um conselho? Se Deus não disser que vai contigo, empaca também. Agora, se Ele disser, eu sou contigo, diz o Senhor, não tema, tem bom ânimo, meu amado, porque vai acontecer. Mas você tem que sair do lugar. Você tem que entender que o título não vai fazer as coisas acontecerem. Vai ter que ter suor e lágrimas derramadas aí. Mas, meu amado, se você acredita, Deus me chamou, vá à frente. Porque Deus tem algo grande para realizar através da sua vida. O meu sucesso em cada papel depende de eu entender e aceitar o desafio da funcionalidade. Tem que funcionar. Isso dá trabalho. Você entende isso? Amém? Terceira lição. Ninguém pode desempenhar os meus papéis por mim. Diga amém. Preste bem atenção. Davi enviou Joabe, como eu falei aqui no início. Homem fiel, de confiança, general muitíssimo competente, mas ele não era o rei. Joabe foi lá, matou o povo que tinha que matar, venceu o exército que tinha que vencer, porque ele era bom, ele cumpriu o papel dele. Mas Davi, como rei, tinha que estar lá. Davi, ainda que isso não tenha produzido problemas nas batalhas, foi uma tragédia para a vida pessoal de Davi. Davi não foi, Joabe resolveu. Mas para a vida pessoal dele, não estar cumprindo o papel que Deus deu a ele para desempenhar, trouxe um caos na sua vida pessoal. Ninguém pode ser pai no seu lugar. Diga amém. Ninguém pode ser marido no seu lugar. Ninguém pode ser líder, ninguém pode ser liderado, ninguém pode servir ao Senhor no seu lugar. Aquilo que Deus te deu para desempenhar como seu papel, meu amado, é você que tem que fazer. Ninguém pode resolver os seus problemas pessoais por você. Ninguém pode entrar em sua casa e desempenhar os papéis que você, como marido, como chefe, como líder, como nós estávamos falando aqui, sacerdote, tem que desempenhar. Esse papel é seu. Diga assim, esse papel é meu. Diga para o seu irmão aí do teu lado, os papéis que você tem que desempenhar na sua casa são seus papéis. Fala para ele.
Não tem como, meu amado. Não tem como. Algumas pessoas nos procuram e trazendo os seus problemas, procurando um conselho. Mas sabe, tem outras pessoas que nos procuram, elas não querem conselho, elas querem que a gente entre no problema dela para resolver por eles. Esse não é o nosso papel também, de pastores, de conselheiros. Nosso papel é tentar direcionar você a resolver o seu problema. Existem pendências no seu casamento que não tem pastor, nem pastora, Leila, não tem ninguém que possa entrar ali e resolver. Existem pessoas que podem entrar para te orientar, mas se você não tomar uma posição, meu irmão, o problema não se resolve, porque esse papel é seu. Existem questões que muitas vezes você está procurando. Existem muitas pessoas que acham, por exemplo, que a situação de espiritualidade dos seus filhos, por exemplo, é responsabilidade da igreja, porque tem um departamento infantil. Existe lá um departamento infantil, e tem pais que muitas vezes procuram as tias lá e dizem assim: escuta aqui, meu filho não está orando mais não. Você já ouviu falar nisso? Meu filho não está orando mais. O que vocês estão fazendo? O que está acontecendo com esse ministério? Vou trocar de igreja. E aí, meu amado, o que a gente precisa entender é que esse não é o papel do ministério infantil da igreja. Seu filho tem visto você orar. Você tem convidado os seus filhos para orar. Você tem lido a palavra com os seus filhos, tem buscado, como a Bíblia ensina, inculcar a palavra de Deus nos seus filhos. Você tem ensinado aos seus filhos o caminho em que eles devem andar, porque daqui a pouco eles são adolescentes, são jovens, e eles vão ter capacidade de escolher. E se você não mostrar para eles que o caminho de Deus é o melhor caminho, se eles não virem isso em você, se eles não conseguirem ver alguma verdade do Evangelho sendo vivido por você, lá na frente ele vai ter dúvida na hora de tomar a sua própria decisão. E meu amado, ninguém vai poder fazer isso por você. Ninguém pode desempenhar os meus papéis por mim. Se Deus lhe entrega a você algo específico, ninguém vai desenvolver esse dom, ninguém vai exercer no seu lugar. E essa negligência pode ser a causa de muitos problemas em outras áreas que nós nem imaginávamos. Algumas coisas que Deus nos dá para desempenharmos aqui, a gente olha para outro lugar e diz assim: por que isso aqui não rompe? Por que meu casamento não vai? Por que a situação financeira aqui está agarrada? Por que algumas coisas assim? Aí a gente começa a ver que a nossa negligência no desempenho desses papéis, muitas vezes, começa a segurar umas coisas aqui, umas coisas ali. Por quê? Porque há necessidade de um conserto. E aí, meu amado, a quarta lição e última que eu queria compartilhar com você aqui é essa: a negligência nos meus papéis podem trazer consequências para mim e para quem me cerca. Preste atenção, homem. A negligência sua nos seus papéis, principalmente você, sacerdote do teu lar, cabeça da tua casa, como a palavra de Deus diz, a negligência nos seus papéis podem trazer consequências para você e para as pessoas que te cercam, para as pessoas que você ama. Versículo 10 aqui do capítulo 12 diz: agora, pois, não se apartará a espada da sua casa, rei Davi, que devia estar na guerra, mas ficou no palácio descansando. A espada não se apartará da sua casa. Você está trazendo consequências sobre seus filhos, sobre o futuro deles. Davi não sofre sozinho, mas ele leva toda a sua casa, a sua família a sofrer com a consequência do seu pecado, com a consequência das suas decisões. Eu queria convidar você agora a olhar para a sua vida como uma caminhada. E eu queria fazer um paralelo de duas viagens que eu vejo na Bíblia. Primeiro, a viagem de Jonas. Deus diz para Jonas: eu quero que você vá a Nínive pregar para aquele povo. E Jonas diz: esse povo é ruim demais. O povo de Nínive é o povo que furava os olhos dos homens prisioneiros de guerra. Mas antes de furar os olhos, eles
violentavam sexualmente as esposas, as filhas, as crianças, na frente desses homens. Aí depois, viu? Agora fura os olhos dele para que não veja mais nada. Era gente ruim, era gente má. E Jonas disse: eu não vou pregar para esse povo, porque Deus vai ter misericórdia deles, vai perdoar o pecado deles, vai abrir os olhos deles, eles vão se converter. E o que Jonas faz? Ele decide ir para Jope. Engraçado, quando você olha ali no mapa, Nínive está para lá, e ele vai para cá, para Jope. Ele vai literalmente para o lado oposto, pegar um navio para Tarsis. Essa é a caminhada, essa viagem de Jonas é a viagem da desobediência. Mas sabe o que eu acho interessante? Que nessa viagem de Jonas, não sei se você lembra do detalhe, o mar começou a ficar revolto. Eles tiveram que começar a jogar as cargas fora. Ou seja, prejuízo. A desobediência de Jonas começou a trazer prejuízo para as pessoas que estavam ao redor deles, que podiam dizer: mas nós não temos nada a ver com isso. Mas ele estava naquele navio. E se eles não descobrem e jogam Jonas ali, morria todo mundo, meu irmão. Porque a decisão de um homem pela desobediência tem a capacidade de destruir a ele, destruir tudo que está ao seu redor. O caminho da desobediência é um caminho de destruição. Agora eu vejo uma outra viagem também no mesmo mar, que é a viagem de Paulo a Roma. Paulo, ele está preso. E em obediência ao Senhor, que já havia dito que ele tinha que ir para Roma, ele entra num navio preso, ele é prisioneiro. Mas ele entra no navio, mas havia uma palavra de Deus liberada sobre ele: eu quero você em Roma. Aí lá atrás, ele, no momento de um dos julgamentos dele, ele diz: eu apelo a César. E como ele apelou a César, ele tinha que ser levado para Roma. E ele entra nesse navio, nesse mesmo mar. E interessante que vem um tufão, um vento chamado Euroaquilão, e o navio ele se destrói todo. O navio se acaba, mas Deus diz para Paulo ali uma coisa muito interessante: tudo vai se perder, inclusive o navio. O navio vai se quebrar todo. Toda a carga, toda a riqueza que esse navio está levando, tudo vai se perder. Mas nenhuma vida será ceifada por causa de você, Paulo. Você está conseguindo perceber? Deus entregou a Jonas um papel. Você é profeta. Eu tenho algo para você desempenhar. Eu quero que você vá a Nínive. E ele escolhe a desobediência. Ele escolhe o caminho oposto, o caminho contrário. E ele entra no navio. Meu amado, eu não queria estar nesse navio. Porque o homem que escolhe o caminho oposto àquilo que Deus tem para a sua vida, onde ele anda, ele começa a causar destruição ao seu redor. O navio afunda e mata. Mas Paulo, andando em obediência, ouvindo a palavra de Deus: eu quero você em Roma, eu vou te levar a Roma. Paulo, ele vai prisioneiro, com as mãos amarradas. E aí ele entra no navio, o navio começa a ser destruído, e vem vento para cá, e vem vento para lá. E aí Deus fala assim: Paulo, diferentemente de Jonas, se o povo não joga ele no mar, ia morrer todo mundo, porque ele estava em desobediência. O navio vai ser todo destruído, não vai sobrar nada, mas nenhuma vida será ceifada por causa de você. E eu quero terminar essa palavra dizendo exatamente isso. É muito importante que você escolha o caminho da obediência e dizer sim aos papéis que Deus quer que você exerça na sua vida. É escolher obedecer. Essa diferença entre Paulo e Jonas é a diferença entre quem cumpre os seus papéis em obediência ao Senhor e aquele que decide desobedecer. E é tempo de buscarmos em Deus o que Ele tem para nós. E assim nós podemos decidir que tipo de viagem nós vamos
estar entrando, que tipo de navio ou o que vai acontecer. Porque olha, existem pessoas hoje que estão nos seus navios e quem está junto com eles ali sofrendo? Filhos, familiares, esposas. Gente que está sofrendo junto com a gente as consequências das nossas próprias decisões, principalmente nós homens, líderes, sacerdotes. Mas nós podemos ser como Paulo. Senhor, ainda que aprisionado, seja feita a tua vontade na minha vida, eis-me aqui. E se eu tiver que ir para Roma amarrado, eu vou, mas eu vou pregar a tua palavra lá. Não importa o que venha a acontecer. E o que eu acho interessante é que a vida de obediência, ela não mostra para a gente que é uma garantia de que o mar vai estar sempre tranquilo. Você pode decidir pela obediência e o seu navio pode se quebrar todo, mas a tua vida e a vida daqueles que estão no barco junto contigo na sua viagem, da sua vida, essas vidas vão ser poupadas, vão ser cercadas pela graça, pela misericórdia, pelo perdão e pelo cuidado de Deus, porque você decidiu cumprir os papéis que Deus tem para que você desempenhe na sua vida. Amados, busque o que Deus tem para a tua vida. Entregue a tua vida ao Senhor a ponto de dizer: Senhor, eu quero dar o meu suor, o meu sangue, que se assim preciso for, para que esse papel se cumpra, para que no dia do julgamento eu possa olhar para o Senhor e o Senhor possa dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te abençoarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós queremos ser homens segundo o coração de Deus, homens que tropeçam, mas que precisam se levantar pela misericórdia de Deus, porque Deus não desiste do chamado que Ele tem para cada um de nós. Você crê nisso, amém? Então aplauda Ele nessa hora. Glória a Deus. Eu quero terminar dizendo que a diferença, ou melhor, a obediência, pode fazer toda a diferença no destino que a gente pode levar a nossa vida a partir de hoje. Deus te abençoe, meu amado. Busque as decisões certas, que a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Muito obrigado. Deus continue abençoando cada homem do ministério de homens dessa igreja. Muito obrigado. Deus abençoe.